Olá, cinéfilos! Prepare-se para mergulhar no mundo sombrio e intrigante de O Mestre das Ilusões, um filme de 1995 dirigido por Clive Barker, baseado em sua própria obra literária. Neste vídeo, vamos explorar as curiosidades mais fascinantes dessa produção, revelando detalhes que passam despercebidos, as inspirações por trás da história e os bastidores que tornaram essa obra uma referência cult no terror sobrenatural. Se você é fã de histórias macabras, cheias de mistério e reviravoltas perturbadoras, fique até o final, porque há segredos que vão surpreender até os maiores admiradores do gênero. O Mestre das Ilusões não é apenas um filme de terror qualquer, ele se destaca por sua atmosfera surreal e sombria, que mistura elementos do horror clássico com uma estética noir. A trama acompanha o detetive Harry Damour, um investigador especializado em casos sobrenaturais, que acaba se envolvendo com um culto bizarro e um mágico sinistro chamado Nix, que tem poderes além da compreensão humana. O personagem de Harry Damour já era conhecido pelos fãs das obras de Clive Barker, pois havia aparecido em outros contos do autor, tornando este filme ainda mais especial para aqueles que acompanham seu universo literário. Clive Barker, conhecido por criar clássicos do terror como Hellraiser, levou sua visão artística para este filme, tornando cada cena visualmente impactante e repleta de simbolismos ocultos. Ele queria explorar a ideia do terror psicológico aliado à magia e ao sobrenatural, criando um vilão que fosse mais do que apenas um antagonista comum, mas sim uma entidade assustadora que desafia os limites entre o real e o ilusório. Nix, interpretado por Daniel von Bargen, é um personagem que causa desconforto desde a sua primeira aparição. Sua presença carrega uma aura de ameaça constante e sua obsessão por controle e poder o torna ainda mais aterrorizante. Os efeitos especiais do filme foram inovadores para a época, combinando efeitos práticos e digitais para criar cenas que ainda impressionam. A maquiagem e os efeitos de transformação de Nix foram um dos maiores desafios da produção, exigindo horas de trabalho para criar um visual que parecesse verdadeiramente demoníaco. Além disso, a equipe de efeitos especiais se esforçou para tornar os truques de ilusão dos mágicos do filme o mais realistas possível, o que adicionou uma camada extra de autenticidade à narrativa. Outro ponto interessante é que, apesar do filme ter sido lançado nos anos 90, ele mantém um visual atemporal graças ao seu uso cuidadoso de iluminação e cenários. Barker queria que a ambientação parecesse saída de um pesadelo, com uma paleta de cores que remetesse a pinturas sombrias e histórias em quadrinhos de terror. A trilha sonora também contribui para essa sensação de inquietação, utilizando sons distorcidos e melodias que parecem sair de outro mundo. Mas talvez um dos aspectos mais intrigantes do filme seja a forma como ele brinca com a percepção da realidade. A narrativa é construída de maneira a fazer o espectador duvidar do que está vendo, misturando sonhos, ilusões e acontecimentos reais de forma quase imperceptível. Essa abordagem faz com que cada nova assistida revele detalhes que antes passaram despercebidos, tornando a experiência ainda mais rica. O elenco do filme também merece destaque. Scott Bakula, que interpreta Harry Damour, trouxe uma performance convincente para o papel do detetive atormentado, adicionando camadas de complexidade ao personagem. Kevin J. O'Connor, que interpreta o mágico Philip Swan, também se destaca por sua atuação carismática, criando um contraste interessante com o vilão Nix. A dinâmica entre os personagens ajuda a fortalecer a narrativa, tornando o filme mais envolvente e impactante. Com tudo isso, O Mestre das Ilusões se tornou um filme cult ao longo dos anos, sendo redescoberto por novas gerações e apreciado por fãs de terror que buscam algo além dos clichês tradicionais do gênero. Agora que exploramos alguns dos elementos que tornam este filme único, vamos aprofundar ainda mais as curiosidades nos próximos minutos. Agora que já mergulhamos no universo sombrio de O Mestre das Ilusões e entendemos um pouco mais sobre sua construção visual, narrativa e os desafios dos efeitos especiais, vamos explorar outras curiosidades fascinantes que fazem deste filme uma experiência única no terror sobrenatural. Uma das principais influências de Clive Barker ao criar essa história foi sua própria paixão pelo mundo da magia e do ilusionismo. O autor sempre demonstrou interesse por truques de mágica e como eles podem manipular a percepção das pessoas, levando-as a acreditar no impossível. Esse fascínio se reflete no filme, onde a magia não é apenas uma ferramenta
ferramenta de entretenimento, mas sim um poder real, com consequências terríveis. A ideia de um culto que venera um mestre da ilusão como uma figura messiânica também carrega referências a seitas do mundo real, onde líderes carismáticos convencem seus seguidores a aceitarem suas doutrinas sem questionar. Outro detalhe interessante é a forma como o filme constrói seu vilão. Nix não é apenas um mágico poderoso, mas um ser que transcende a lógica humana. Sua filosofia de que a magia não deve ser compartilhada com o mundo cria um senso de exclusividade e mistério, tornando-o ainda mais enigmático. Esse conceito foi inspirado em antigas sociedades secretas de ilusionistas que guardavam seus segredos a 7 chaves, garantindo que apenas os iniciados tivessem acesso ao conhecimento proibido. No filme, essa mentalidade se traduz em algo muito mais sombrio, onde o poder absoluto de Nix o transforma em uma entidade quase divina. O visual de Nix também merece destaque. Sua maquiagem e efeitos especiais foram pensados para transmitir uma sensação de algo além do humano. Em sua forma final, ele se assemelha a uma figura demoníaca, com olhos profundos e um rosto que parece ter sido moldado pelo próprio inferno. Essa estética perturbadora foi inspirada em figuras mitológicas e criaturas infernais descritas em diversas religiões e lendas antigas. A intenção era que o público não visse Nix apenas como um homem com poderes, mas sim como algo que desafia qualquer explicação lógica. Apesar de O Mestre das Ilusões não ter sido um grande sucesso de bilheteria na época de seu lançamento, ele encontrou seu público ao longo dos anos, se tornando uma obra cult entre os fãs de Clive Barker e do terror em geral. O filme tem uma abordagem única para o gênero, misturando investigação, horror e fantasia de um jeito que poucos filmes conseguiram. Isso fez com que muitos críticos e espectadores reavaliassem a produção com o passar do tempo, reconhecendo suas qualidades e sua contribuição para o cinema de horror. Outro ponto curioso é que Clive Barker tinha planos de expandir esse universo. Ele já havia introduzido o personagem Harry Damour em outras histórias e queria que ele fosse uma figura recorrente em suas adaptações cinematográficas. Havia até mesmo a ideia de um crossover entre O Mestre das Ilusões e o universo de Hellraiser, unindo Pinhead e Nix em uma trama macabra e cheia de referências à mitologia dos filmes. Infelizmente, esse projeto nunca saiu do papel, mas os fãs ainda discutem como essa junção poderia ter sido uma das mais impactantes do terror. Além disso, o final do filme deixa algumas perguntas em aberto, o que só aumentou o fascínio dos espectadores. Muitos se perguntam se realmente vimos o fim definitivo de Nix ou se ele poderia retornar de alguma forma. A ambiguidade do desfecho reforça o tom misterioso da história, deixando espaço para interpretações diversas. Algumas teorias sugerem que o próprio Harry Damour poderia estar destinado a seguir os passos de Nix, carregando um fragmento de seu poder sem perceber. Esse tipo de discussão só prova o quanto o filme conseguiu impactar seu público, mesmo tantos anos após seu lançamento. Por fim, O Mestre das Ilusões continua sendo um daqueles filmes que merecem ser revisitados. Sua estética única, os personagens intrigantes e a narrativa envolvente fazem dele uma experiência diferente dentro do gênero do terror. Se você ainda não assistiu, vale a pena conferir e prestar atenção nos pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E se já assistiu, talvez seja a hora de revê-lo com um novo olhar, buscando os segredos escondidos que Clive Barker deixou ao longo da trama. Afinal, no mundo das ilusões, nem tudo é o que parece ser. Se você curtiu essas curiosidades sobre O Mestre das Ilusões, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo qual a sua cena favorita desse filme e se você gostaria de ver mais conteúdos sobre as obras de Clive Barker. Obrigado por assistir e até a próxima!